Olá, boa tarde ou bom dia a você que nos assiste nesse momento. Hoje nós temos mais uma edição do programa Ciência na Religião, com o professor Reginaldo Prandi. E o tema de hoje é intolerância religiosa. O professor Reginaldo Prandi, ele é professor emérito da USP, da Universidade de São Paulo, trabalha aí na sociologia da religião e tem estudado, né, muitas religiões aqui no Brasil, religiões afro-brasileiras, né, que a gente lembra aí do candomblé, da umbanda, mas estuda também o catolicismo, o kardecismo, o pentecostalismo, e é um professor que já recebeu também vários prêmios por seus trabalhos acadêmicos e de ordem também cultural. Vou chamar o professor. Professor, boa tarde, estamos gravando à tarde, um prazer estar aqui recebendo neste momento. Obrigado. O prazer é... E a gente vai começar, professor, com uma pergunta que é importante até para a gente se situar um pouco, né, nessa nossa conversa. Quando é que nós estamos diante de uma situação que a gente pode considerar de intolerância religiosa? Quando a liberdade do outro de crer é agredida ou impedida por quem? Por qualquer agência, por qualquer pessoa, por qualquer governo. E baseado em quê? Baseado, evidentemente, em valores, né? Que são, geralmente, também valores religiosos, né? E que se manifesta. A intolerância se manifesta de muitas maneiras. E a gente até pode dizer que nós vivemos num país que, por formação, é um país intolerante, né? Lembrar que, durante todo o tempo, até a República, até a primeira Constituição, né, o Brasil tinha uma única religião tolerada, né, que era o catolicismo, que era uma religião oficial do país, né, quer dizer, fazia parte do próprio Estado, né, tanto que o clero era pago, né, pelo tesouro público, né, e os bispos eram nomeados pelo rei de Portugal, depois pelos imperadores do Brasil. Então, nós tínhamos, durante toda a nossa primeira grande formação, né, pré-república, uma nação que era uma nação de uma religião só, que fazia de conta que as outras não existiam. Nós tínhamos centenas de religiões indígenas, por exemplo, tínhamos religiões dos escravos não organizadas, tal, mas existia, né, mas fazíamos de conta que não, que o Brasil só tinha uma religião. Isso forma todo um espírito de rejeição daquele que não é necessariamente por dever cidadão de se mostrar se apresentar como um católico, como alguém que tem essa ligação. Ótimo. Professor, o ato, assim, o simples ato da gente criticar um pressuposto de uma religião, a crença, né, de alguém, pode ser considerado intolerância? Não, não. Cada religião defende o seu ponto de vista, defende os seus valores, defende o panteão que cultua, né? E tem as suas normas. Quer dizer, se ela faz isso para os seus, digamos, inclusive nos seus espaços, isso não é problema nenhum, isso faz parte. Toda religião é uma dona da verdade em si, porque ela não pode invadir o espaço do outro. Uhum. Eu pergunto isso porque, assim, a gente tem visto também muitos humoristas fazendo piadas, né, com religião, e aí a gente, né, logo vem a pergunta, isso pode ser considerado um preconceito em relação àquela religião? A gente, há pouco tempo, tivemos aquele evento, né, de um jornal sofreu um ataque terrorista na França, justamente porque se criticava, se não me engano era Maomé, né, e para os muçulmanos isso era uma ofensa, e aqui no Brasil também nós tivemos o grupo Porta dos Fundos também sendo acionado na justiça por causa, né, de um programa em que ele fazia uma certa crítica ao cristianismo. Então, quer dizer, essas manifestações que vêm às vezes de jornalistas, de cartunistas, de humoristas, isso é preconceito? Isso é intolerância religiosa ou não? É uma questão de grau, né? Quer dizer, o preconceito está sempre presente.
Você pode ter um preconceito que não agride, um preconceito, um sentimento contra o outro. Você, por princípio, se ele tem uma religião determinada ou não tem nenhuma, você já constrói uma ideia preconcebida a respeito dessa pessoa. Isso é preconceituoso, isso é preconceito. Agora, quando você, por alguma razão, né, tenta limitar a presença dessa pessoa num lugar, numa sociedade, numa instituição, quando você agride essa pessoa verbalmente, quando você ataca essa pessoa fisicamente, aí já não é simplesmente um caso de preconceito, né? Não é uma coisa simplesmente um gesto, digamos, que pode ser sentimental ou intelectual, né? Já é um gesto que impõe uma ação que vai fazer com que esse indivíduo, né, sofra algum problema, que pode ser até de morte, né? Você pode explodir um templo de uma religião com a qual você não concorda, né? Você pode simplesmente bater numa pessoa na rua, você pode simplesmente proibir uma criança de frequentar uma sala de aula porque ela carrega consigo algum símbolo de uma religião, né, que não condiz com a maioria, ou com quem dirige aquela turma, aquela classe, aquela escola e tal. Então, tudo é muito uma questão de grau, né? Então, agora, o preconceito sempre esteve presente no Brasil, em várias formas e em vários graus. Certo. É interessante essa observação, porque assim, tem aquele ditado popular, né, de que não se discute futebol, religião, nem política. Por que esses temas, né, e aí nós estamos falando especificamente da religião, mexe tanto com as pessoas? Por que isso causa, né, tanta discussão e pode-se chegar até em níveis de violência por causa desse tipo de discordância? Então, por que existe esse ditado? Porque são exatamente essas três coisas que a gente mais discute, né? Então, você nega aquilo que, na verdade, você está afirmando através de uma negação, né? O futebol é bom para discutir, religião é bom para discutir, política é fundamental para se discutir, né? Mas o ditado diz que não, mas é uma negação, é uma afirmação pela negação, né? Agora, no caso da religião, a religião ela é um conjunto de enunciados que pretendem ser a explicação do mundo, a fonte da verdade, da origem da vida, de como as coisas funcionam, o que acontece com você depois da sua morte, ou seja, o que acontece, como é que as coisas se processam no mundo, a partir dos interesses humanos, ou você tem deuses, divindades, ou um Deus único, né, que manipula esse jogo, né, do qual nós humanos participamos. Quer dizer, isso daí muda completamente uma religião, quando ela impõe a sua visão de mundo, ela impõe uma verdade. A religião não quer discutir, a religião é o contrário da ciência, né? A ciência foi feita para negar o conhecimento e como forma de você obter um conhecimento mais avançado, né? A filosofia já vinha, né, antes da ciência, né, se propondo como um meio intelectual de se discutir as diferentes verdades possíveis e avançar nesse conhecimento. A religião não, a religião tem um conhecimento estanque. Ela diz, o mundo é isso e ponto final. Não é? Se ela diz isso para os seus, não tem problema nenhum. Se ela começa a proibir os outros de pensarem diferentes, aí nós temos um problema. Professor, quais são as religiões que mais sofrem preconceito no Brasil, atualmente? Bom, nós temos, evidentemente, uma religião majoritária, ainda majoritária. Talvez ela perca, deixe de ser majoritária, né, com o tempo, já estamos chegando perto, que é o catolicismo, mas ela ainda é hegemônica, né? A maneira de pensar o mundo, a sociedade, explicar as coisas ainda é de modo geral. Toma como fonte a religião que nos fundou, que nos formou, né, que orientou toda a construção cultural do Brasil. Né? Dentro do catolicismo, você tem várias facções, várias diferenças, vários grupos, né, que sofrem internamente, né, um jogo de oposição. Então, dentro do próprio catolicismo, você tem
você tem um jogo de preconceito, discriminação e de intolerância até, né? Nós temos vários grupos religiosos dentro do catolicismo que não aceitam absolutamente um outro. Por exemplo, você tem os grupos que não aceitam sequer a Constituição atual a partir do que foi a reforma levada adiante pelo Concílio Vaticano II. Né? Agora, em geral, os grupos que sofrem mais são os grupos minoritários. E, sobretudo, quando esses grupos são muito diferenciados culturalmente. Né? Não há nada mais diferenciado do que as religiões, por exemplo, afro-brasileiras, né? Que cantam numa outra língua, que tem um panteão múltiplo, com muitos deuses, né? Que trabalha com um culto que implica devoção a espíritos de mortos, antepassados, então isso tudo é muito exótico, é muito diferente. Então, essa religião vai sofrer mais. Né? Também, as religiões que a gente chamava mais de protestante, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Também padeciam muito de um preconceito por parte da maioria católica. Né? Agora, na medida em que eles foram crescendo, se expandindo, se diversificando, eles foram também mudando de lugar, né? Deixando um pouco de ser agredidos para ser mais agressores. Porque é todo um jogo de você tentar afirmar a sua identidade, mais que isso, afirmar o seu espaço e o seu poder. Isso se complica quando o poder religioso, né, e a identidade religiosa se cruzam com o poder político. Então, na medida que a religião começa a participar, né, digamos, de um parlamento, de um governo, de uma instituição de Estado, quer dizer, você tem uma espécie de aumento do poder de controle dessa religião sobre a sociedade. Então, o jogo, o equilíbrio, as forças entre as diferentes religiões muda completamente. Nós vivemos num momento em que o poder ele vem sendo cada vez mais conquistado pelos evangélicos. Só que você também tem o contrário, quer dizer, na medida que os evangélicos se aproximam mais do jogo do poder, dos governos, e começa a entrar dentro da máquina do Estado, ele vai sofrer a influência, né, dessa maioria constituída, das organizações, como funcionam, e vai perdendo muito do seu poder inicial, porque ela tem que, para fazer esse jogo de participação no poder, ela tem que adquirir uma linguagem, valores, procedimentos, pertencer a grupos, né, que não são mais os seus originais. Né? Então, o que você tem, na verdade, é sempre uma dinâmica que envolve, né, a religião em si, mas também envolve todas as demais religiões e também aquilo que são as instituições da sociedade não religiosa. Existem religiões que tendem a ser mais preconceituosas e mais intolerantes em relação às outras? Ou esse fenômeno da intolerância ele só acontece quando há essa aproximação de uma religião com o poder, com a política, ou se ela é mais ou menos hegemônica, né, dentro de uma nação? De modo geral, se você pegar todas as religiões do mundo, você vai descobrir que as religiões mais intolerantes são as religiões monoteístas. Né? E, atualmente, né, a religião mais intolerante, né, de um lado, você tem segmentos das religiões islâmicas, e, de outro lado, você tem segmentos da religião cristã, através, sobretudo, das novas igrejas evangélicas. Né? Em geral, as religiões de natureza politeísta, e nesse caso eu estaria incluindo as igrejas, as denominações, os cultos afro-brasileiros, né, tendem a ser muito mais tolerantes, né, porque estão habituadas com uma prática
uma prática de aumento do poder religioso, estão habituadas a incorporar o diferente, a incorporar. Se aparece uma outra divindade, se aparece um outro guia espiritual, se aparece um outro sentido religioso, essas religiões tendem a incorporar, né, isso como alguma coisa que aumente o seu poder. Né? Então, isso sempre aconteceu. No Império Romano, quando Roma conquistava um novo território, uma nova nação, um novo povo, uma das primeiras iniciativas era construir em Roma, né, um templo referente à religião daquele conquistado. Quer dizer, ao invés de destruir, né, a religião do conquistado, o que fazia o Império? Incluía a religião do conquistado na sua própria visão religiosa de mundo. Né? Ou seja, as religiões politeístas são muito agregadoras. Né? Se tem uma diferença, ela resolve essa diferença assimilando a diferença. As religiões monoteístas, historicamente demonstrado, elas tentam destruir a diferença, apagar a diferença, né? Resolver a diferença na base da sua negação, que hoje significa, que hoje a gente chama isso tudo de intolerância e assim por diante. Mas as religiões mais intolerantes são as religiões, primeiro, monoteístas, e segundo, aqueles segmentos que estão num processo de afirmação ou de defesa, porque estão nascendo, estão surgindo, então precisam se defender. E no processo de autodefesa, elas rejeitam o outro e são muito mais radicais, né? As novas religiões monoteístas, são sempre mais radicais, né? Porque acreditam que elas são donas da verdade, donas, portanto, da explicação do mundo, e que o outro deve ser literalmente combatido. É muito interessante isso, porque isso também nos remete a uma necessidade, talvez, de educação, né, para a diferença. O senhor acredita que o ensino religioso nas escolas poderia promover um pouco mais essa co-compreensão da diferença? Ou o ensino religioso, pelo contrário, ele seria assim, ativar um pouco mais o preconceito, né, ou a intolerância religiosa? O ensino religioso, para começar, já está ruim, porque se ensino não pode ser religioso, né? O ensino é universal, o ensino não leva em conta, né, valores de igrejas, de grupos religiosos, né? O ensino necessariamente, ele pode ser administrado, né, por alguma religião, como já foi há muito tempo, inclusive no Brasil, né? Mas não deve tratar de religião, porque a religião não tem nada a ver com a formação da cidadania, é uma outra coisa. Nós estamos o nosso grande problema é que nós não fomos ainda suficientemente educados para viver numa sociedade democrática, numa sociedade cidadã, numa sociedade onde todo mundo tem que respeitar o outro, ou seja, numa sociedade onde a diversidade é fundamental, é um princípio, né? É um princípio da fundamentação das relações sociais, né? E o que a gente deve aprender e deveria aprender é como fazer a negociação, como é que você vive com a diferença, né? Sem agredir o diferente, sem tentar excluir o diferente. Então, nós temos um problema de educação que não é um problema de educação religiosa. A educação religiosa é uma educação que deve ser ministrada nas igrejas, nos templos, nos terreiros, nos grupos, ou seja, de acordo com a crença do grupo ao qual se dirige. Eu sou totalmente contrário a essa ideia de ensinar religião na escola. Nós, inclusive, não temos tempo para isso, né? Não temos nem condições materiais para constituir uma ala do ensino isso é problema da família, isso é problema da religião de cada um. Mas isso não é uma coisa universalizada. Por quê? Porque você não tem ninguém que seja capaz, entende, de a partir da sua religião, falar bem da religião do outro, porque isso não faz sentido. Né? Se você é religioso, a religião do outro é falsa, é mentirosa, deve ser combatida, abandonada. Né? É porque existem também alguns segmentos, algumas pessoas que defendem, por exemplo, o ensino da cultura afro-brasileira.
e a religião estaria, né, dentro desse conteúdo de cultura, aí, tentando resgatar um pouco aí a tradição africana e toda essa cultura que está presente no Brasil. Isso, então, na sua opinião, não seria assim não teria uma validade em si? Eu acho que a lei sobre o ensino da história da África e da cultura africana não tem nada a ver com religião, né? Quer dizer, eu mesmo escrevo muitos livros, né, voltados para crianças e que são muito adotados nas escolas e que falam de mitologia, né? Agora, essa mitologia vê os personagens que a religião vê como divindades, essa mitologia vê os personagens como heróis, como aventureiros, como figuras muito interessantes, assim como você vê, né, por exemplo, as histórias da carochinha, as histórias do mundo da Disneylândia, né, que é cheia de heróis, de poderosos, né? Então, o que a gente mostra nesses livros é que também da África a gente recebeu muitos heróis e muitas figuras muito significativas, que expressam diferentes formas de vida e de exercício do poder. Mas isso não ensina a religião, não ensina ninguém a rezar, não ensina qual é a verdade sobre a vida e a morte, nada disso. Quem enxerga assim está enxergando preconceituosamente a lei que manda ensinar a história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas. Isso é uma visão completamente distorcida e irreal e não verdadeira. Por onde passaria, então, professor, vamos dizer assim, uma nova formação em termos de cultura nacional, para que a gente fosse, né, de fato, um pouco mais tolerante e até fraterno, né? Chegar mesmo a sentimentos aí um pouco mais, né, de fraternidade, de construir laços com o diferente. Se não é bem na escola, né, por meio desse processo da instrução, seria por onde? Não, a escola tem que ensinar os princípios fundamentais da convivência com a diferença. Ou seja, tem que te ensinar a ser cidadão, ensinar você a ser partícipe de um mundo democrático. Né? Se você aprende, né, que a diferença deve ser olhada com carinho, com afeto, com amor, entende? Você está educando corretamente as crianças, os adolescentes e os adultos também. Né? Agora, se você chega lá com um modelo único, só existe um tipo de com relação, não se aplica só à religião, se aplica a qualquer coisa, ao preconceito racial, né? Ao preconceito geográfico, ao preconceito de línguas, contra línguas diferentes, contra costumes diferentes, hábitos diferentes, o preconceito do mundo urbano contra o mundo rural, que sempre foi muito forte, né? E, de repente, o inverso, o preconceito do mundo rural contra outro tipo de mundo moderno, por exemplo, quando chega a introduzir costumes que eles não estão acostumados, tá? Isso se aplica a qualquer dimensão da vida em sociedade, né? E sempre é um problema muito difícil, muito complexo, porque na medida em que a sociedade vai se diferenciando, vão se formando grupos de interesses e de valores que tendem a rejeitar os outros, porque é assim que você aprende a afirmar a sua identidade, né? Nós temos que aprender a respeitar a diversidade. Isso é um problema sério da escola, não é só da escola, é de todas as instituições aqui, né? Isso envolve também a imprensa, envolve as artes, né? Especialmente as artes também, porque artes são formas de manifestação, através do qual as diferenças podem vir, né, a se expressar. Né? O Brasil, ele é um país intolerante, porque existe um mito também de que o Brasil não é racista, né? Aquele mito de que não há o preconceito, né? Mas em termos religiosos, estaria na mesma condição desse mito, né, de que o Brasil não é racista, então o Brasil também não é intolerante, o brasileiro é gente boa? Não é, o brasileiro não é bom. A gente tinha essa ideia de que o brasileiro era a favor da modernidade, a favor dos avanços, não é a religião evangélica
que leva a uma rebeldia contra a mudança, contra os novos valores, os novos direitos, né? Não é nada disso. É aquele Brasilzão que vivia escondido e que nem podia se expressar, que não era ouvido, não tinha ninguém que ouvia, né? Nós temos uma maioria silenciosa no Brasil que nunca pôde se expressar, né? De repente, ela começa a se expressar através de um canal religioso e depois, mais adiante, através de um canal político. E aí você fica conhecendo o verdadeiro Brasil, né? Para nossa profunda decepção. Para quem achava que o Brasil era um país de gente boazinha, descobre que o Brasil não é, né? Mas nisso o Brasil não é diferente do resto do mundo. Basta olhar agora o que acontece nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Né? Professor, existe uma onda, né? O senhor falou muito desse movimento recente em que o Brasil está mostrando a sua cara de fato, né? Acho que no mundo... cantava, né? Brasil, no mundo, de uma maneira geral, isso está ocorrendo? Quer dizer, agora essas coisas estão ficando mais visíveis. Na Europa, por exemplo, né? O preconceito não só com a religião, mas com o imigrante, né? O negro, né? Uma série aí de senões em relação ao outro. Em relação às contradições da liberdade, né? Na medida em que você consegue ter aumentado a sua capacidade de participação, de expressão, também você libera para a expressão desses ódios, né? Desse rancor, né? Dessa coisa adormecida, né? Ou seja, a sociedade é uma coisa que muda todo dia, né? Quer dizer, a lei, inclusive, as nossas ciências não são ciências exatas exatamente por isso, porque elas não são capazes de predizer o que vai acontecer, né? Elas não são ciências preditivas, elas são ciências do fato consumado. Você pode perfeitamente explicar esses fenômenos, mas você não é capaz de prevê-los, né? Porque as variáveis são tantas, os modelos são tão complexos, que nós não estamos nem perto de chegar a esse tipo de conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo que você cada vez tem mais liberdade de expressão, cada vez se expressa mais uma vontade de tolher a liberdade alheia, né? Então, com isso, aumenta a intolerância racial, porque vai envolver, inclusive, outros interesses muito fundamentais, que são os interesses econômicos, né? Quer dizer, além dos políticos, você tem os interesses econômicos e financeiros, que agora já não são mais interesses nem locais, nem regionais, nem nacionais, mas são interesses que dão conta, que estão tratando, né, de um plano que é absolutamente inclusivo, que inclui todos os países, inclui toda uma dinâmica globalizada, o que complica tudo, né? Existiria, por outro lado, professor, alguma nação, né, ou alguma coletividade aí em que isso não é mais um problema, né, em que essa convivência com o diferente ela é tranquila, né? A gente teria algum exemplo aí no mundo que a gente pudesse recordar ou lembrar? Eu não tenho exemplo. O que nós sabemos é que tem alguns países que institucionalmente estão mais preparados para lidar com isso, né? Mas se você pega os países socialmente mais desenvolvidos do mundo, né, você tem aí muito preconceito, sobretudo contra o imigrante, preconceitos de natureza religiosa, de todo tipo. Só que você tem, né, uma preocupação específica, vamos cuidar, né, desse problema. Então, esse problema não vem a público, não vem à tona de modo tão fragoroso quanto acontece com outras nações, como acontece no nosso caso, né? Muito bem, professor, a gente está chegando aí já ao final do nosso programa, e aí eu gostaria que o senhor deixasse algumas palavras finais, alguma coisa assim que o senhor tem estudado, que o senhor acha interessante, que por acaso aí não conseguiu formular por meio das nossas perguntas, né, das respostas às nossas perguntas. Então, a palavra final é com você, Reginaldo. Depois do que eu falei, tudo que eu falei, a impressão que se pode ter é que eu sou muito pessimista, ao contrário, eu sou muito otimista. Nós temos que enfrentar. Agora, nós temos capacidade, continuamos fazendo, nós estamos com os templos abertos, com as igrejas abertas, temos muita lei que protege a religião, que protege as relações, que protege as minorias raciais, né?
Então, a gente vai aprendendo, a gente vai aos trancos e barrancos, mas a gente vai. Ok, professor, muito obrigada pela presença. A gente vai encerrando por aqui, convidando o nosso internauta, o mês que vem, né, estarmos aqui com uma nova live desse nosso programa Ciência na Religião. Obrigada a todos. Obrigado, Angela, eu que agradeço.